O sheik bilionário esquecia-se de respirar enquanto olhava pela janela de sua suíte dourada, o olhar fixo na imensidão do deserto que se estendia além do palácio. Naquele instante, um sussurro urgente de notícias chegou a seus ouvidos, algo fora do controle meticuloso de sua riqueza e poder, estremecia as fundações do seu império. Sua filha, desaparecida por semanas, havia sido salva por um estranho audaz, um homem comum que arriscara a própria vida para protegê-la. O emirado brilhava sob o sol escaldante, suas pilastras de mármore cobertas por arabescos dourados resplandeciam, enquanto o aroma profundo de incenso de sândalo impregnava o ar silencioso da noite. O palácio, com seus corredores infinitos e jardins luxuriantes, era um universo fechado, onde luxo e solidão se entrelaçavam em danças invisíveis. Ainda assim, acima daquele esplendor, pesavam tradições ancestrais e segredos guardados com o zelo de 1000 guardas. O sheik bilionário era um homem de domínio absoluto. Sua presença impunha respeito e temor. Porém, por trás das vestes cravejadas de joias e do olhar impassível, havia tormentos silenciosos. O peso da herança, as estreitas correntes do orgulho e a distância que autoimpunha para proteger seu coração o tornavam um enigma até para si mesmo. A ausência da filha, suas escolhas ousadas e esse inesperado salvador revelavam uma fissura que sua fortuna não podia preencher. Ela, a jovem mendiga, caminhava pelas ruas empoeiradas daquele mundo invisível aos olhos ricos, vestida de simplicidade para escapar dos olhos famintos de intrigas do palácio. Havia em seus gestos uma força discreta, um anseio de liberdade que a tornava invencível à sua própria maneira. Sem saber, cruzaria o destino daquele homem, um desconhecido que se atirou em defesa daquela alma escondida, arriscando tudo por um gesto de humanidade. Quando a notícia chegou ao sheik sobre o ato heróico deste desconhecido, seu peito apertou, numa mistura de surpresa e arrogância ferida. Como um homem que controla impérios aceitaria que um estrangeiro, um plebeu, tivesse ousado tocar sua filha? Entre a sombra do orgulho e o brilho da gratidão, o conflito internalizado começava a crepitar como fogo indomado nas ruínas da razão. Nos salões dourados, o sheik, imóvel em sua cadeira entalhada, fitava a porta por onde aquele homem viria a entrar. O olhar carregado de significados encontraria um igual, ou talvez um inimigo velado. Cada encontro silencioso entre eles seria uma batalha invisível, uma dança tensa de olhares que carregavam um mundo de emoções não ditas. Medo, desafio, reconhecimento e talvez um lampejo de respeito mútuo. Mas o verdadeiro abalo veio quando o véu da ignorância se rompeu. O sheik descobriu que a mendiga salva não era uma simples órfã perdida, mas sua própria filha, a herdeira destinada que escolhera o exílio voluntário para escapar das correntes douradas de sua linhagem. A revelação caiu como um trovão, esmagando sua autoridade e seu coração, num conflito impossível entre dever e amor. E antes que o próximo segredo deste deslumbrante emirado venha à tona, veja se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um instante sequer. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Conta pra gente nos comentários onde você acompanha esta saga e qual reviravolta você imagina aqui. Está por vir? Sua paixão por estas narrativas é o que nos impulsiona a seguir.
obrigado por estar conosco. O sheik bilionário manteve-se imóvel, os dedos entrelaçados sobre as roupas de brocado que cobriam suas pernas, enquanto um silêncio quase palpável colava-se ao ar do salão. A notícia do salvamento de sua filha por um desconhecido comum atravessara os muros dourados do palácio como uma flecha certeira. Cada detalhe dos relatos o torturava. A coragem ousada daquele homem humilde, a determinação da jovem mendiga. Sua própria filha, camuflada na pobreza por escolha, distante de todo o luxo que aprisionava seu coração. Seu olhar, fixo na pesada porta entalhada de madeira que levava ao saguão, parecia esperar uma presença que poderia rasgar para sempre o manto de segurança daquele espaço. A ansiedade e o orgulho duelavam ferozmente dentro de seu peito, abrindo uma ferida aberta que nem toda sua fortuna podia sarar. O aroma característico do incenso de sândalo, uma herança familiar que jamais abandonara o palácio desde o alvorecer do império, pairava no ar, misturando-se ao calor abafado da noite desértica. Era uma fragrância que em outras circunstâncias traria calma, mas naquela hora só acirrava a tensão. Finalmente, os passos firmes reverberaram no corredor e a porta se abriu. O homem que cruzou aquele limiar não trajava seda nem ostentava joias. Vestia roupas simples, gastas pelo sol e pela poeira, mas carregava no olhar uma presença que nenhum ouro poderia comprar. Era o Salvador, o herói desconhecido da filha do sheik. O sheik não precisou explicar quem era aquele homem. Seus olhos trocaram uma centelha de entendimento. Um duelo silencioso de autoridade e desafio, medo e respeito. O silêncio entre eles falava a volumes mais altos do que qualquer discurso. Meu pai, eu sei quem você é. A voz da jovem veio do fundo do corredor, trêmula, mas firme. Surgiu a figura de uma mulher de beleza discreta. Olhos que carregavam a intensidade do deserto sob a tempestade e cabelos negros embaraçados pela vida errante. Aquela era a jovem mendiga de quem tantos falavam e que ele agora sabia ser a herdeira perdida. O sheik se ergueu, um vulto imponente e ameaçador, mas o olhar suavizou-se por um instante, como se algo dentro dele tivesse finalmente reconhecido o que havia sido negado por tanto tempo. Era um momento frágil, uma pausa entre o passado cinzento e um futuro incerto. O que você faz aqui, minha filha? Por quê? Fugiu para as sombras deste mundo miserável. Sua voz, normalmente firme e implacável, deixou escapar uma quebra. O orgulho e a preocupação misturavam-se em cada palavra. Ela baixou os olhos, lutando contra um nó que parecia querer sufocá-la. Eu não queria ser uma prisioneira, pai. Não desse ouro que brilha, mas corrói a alma. O sheik apertou os punhos. Aquelas palavras ressoavam em seu peito como um golpe inesperado. Como entender que alguém nascido em seu sangue rejeitava tudo o que ele construirira? A própria herdeira que deveria perpetuar seu legado sentia o peso daquele luxo como uma prisão de ouro. Naquele instante, o homem simples, o Salvador, aproximou-se. Ela não está sozinha, Seu Alteza. Eu não arrisquei minha vida apenas pela bravura, mas porque reconheci nela algo que vale mais que todo o ouro deste palácio. O sheik virou-se abruptamente, encarando o estranho com desconfiança feroz. E que valor é esse, um plebeu, para ousar desafiar o dono de seu destino e proteger minha filha contra meu consentimento? O silêncio prolongou-se, pesado e carregado de tensões não resolvidas. Então o homem respondeu com serenidade. O valor da humanidade,
algo que parece ter se perdido entre as tapestries e as joias deste palácio. As palavras caíram como faíscas, incendiando a atmosfera opressiva. O sheik recuou um passo, sentindo-se confrontado não apenas naquela figura simples, mas na verdade incômoda que o desconhecido revelava. A jovem mendiga, sua filha, permaneceu à margem da cena, deixando que esses homens disputassem seu futuro. E o chamado das raízes. Mas havia mais sob aquela superfície. Nos cantos mais escuros do palácio, vozes sussurravam. A notícia do desaparecimento, da salvadora inesperada e da verdadeira identidade da jovem espalhava-se, despertando interesses e ciúmes. Ali, ambições antigas e rancores velados confeccionavam tramas ainda mais perigosas. O sheik bilionário sabia que aquele episódio não era apenas uma crise pessoal, era um terremoto que ameaçava abalar os alicerces de seu império. Ele voltou-se abruptamente para a janela, os dedos tocando a superfície gelada do vidro, a mente uma tempestade. Como governar um reino onde a fortaleza era vulnerável? Onde o orgulho era a chave e a prisão ao mesmo tempo? E num sussurro quase inaudível, promessas veladas escorreram de seus lábios. Se este homem ousa proteger minha filha, precisará responder por isso. E ela terá que escolher entre o legado e a liberdade. Ao longe, uma sombra se esgueirava pelas passagens secretas do palácio. Uma figura que conhecia os segredos mais obscuros e guardava cartas que poderiam destruir corações e impérios. Assim, naquela noite luminosa sob estrelas silenciosas, enquanto o deserto guardava seus mistérios, o sheik bilionário encarava não apenas um estranho, mas o dilema mais doloroso de sua existência. O amor quebrado de sua filha e o preço que estavam dispostos a pagar para reconciliar passado e futuro. E a verdade, essa fera que sacudia as profundezas do palácio, estava prestes a rugir mais alto do que qualquer riqueza poderia calar. A noite havia mergulhado o emirado em uma calmaria tensa. No salão principal do palácio, as paredes revestidas de ouro refletiam a luz suave dos candelabros, criando um brilho que parecia quase imaterial, um baile de sombras e promessas não ditas. O sheik bilionário permanecia de pé junto à janela, as mãos firmemente cruzadas sobre o mármore frio do peitoril, o olhar distante, mas a mente agitada por tormentas invisíveis. A figura simples do homem que havia salvado sua filha permanecia silenciosa a alguns passos, cada movimento dele falando mais do que palavras poderiam. Não havia medo, nem submissão, apenas a firmeza daqueles que já enfrentaram a vida com coragem e sabem o verdadeiro peso dos riscos assumidos. Era essa essência que irritava o sheik mais do que qualquer afronta direta. A presença daquele plebeu, que ousava desafiar seu império com um gesto de humanidade. O silêncio foi quebrado pela voz de sua filha, a jovem mendiga cujos olhos carregavam a força obstinada do deserto ao mesmo tempo que refletiam uma dor profunda e antiga. Seus passos hesitantes reverberaram no corredor, e cada batida parecia carregar o destino de todos ali. Pai. A palavra saiu trêmula, mas carregada de um desafio silencioso. Você não entende o que eu busquei ao fugir. Não era desprezo. Era a única forma de me descobrir fora das amarras douradas que me prendiam. O sheik virou-se lentamente para ela, o rosto um misto de dor e orgulho quebrado. O ar ao redor deles parecia prender o tempo, enquanto a distância entre o pai e a filha se estreitava. Não em passos, mas em emoções conturbadas e palavras não ditas. Querida,
toda a minha vida foi para protegê-la. A voz saiu rouca, revelando uma humanidade há muito escondida. Este palácio, este império, são amarras que para você são prisão, mas para mim são legado. Você não pode simplesmente fugir dele. Ela ergueu a cabeça, abrindo um leito de lágrimas que nunca transbordaram até então. Não quero ser um fardo. Não quero viver para ser apenas um símbolo de poder. Eu precisava sentir o que é ser eu, mesmo que isso significasse enfrentar o deserto, a fome, até a solidão. O sheik aproximou-se, a imponência não diminuída, mas a cólera domada por um instante de compreensão. Um perfume sutil de aúde e rosas, quase esquecido nos recantos do palácio, flutuava no ar. Ele viu que a filha, embora frágil em aparências, carregava uma coragem que em muitos anos ele próprio custara encontrar. A tensão entre os três era palpável. O Salvador, até então figura periférica, deu um passo adiante, suas palavras carregadas de uma sinceridade que cortava o silêncio. Não é apenas coragem que a mantém viva, Alteza. É a verdade que ela busca. Um mundo onde não precisa esconder quem realmente é. O sheik contemplou o homem com olhos que ardiam em perguntas não formuladas, ressentimentos e talvez uma faísca inesperada de respeito. E você, plebeu, o que espera conquistar ao desafiar as leis do meu mundo? O homem simples sorriu, um sorriso desprovido de arrogância, iluminado apenas pela convicção. Quero que veja que sua filha não é sua prisioneira, mas uma mulher livre, que não importa o ouro que a cerca, o que ela deseja mais é ser amada pelo que realmente é. Um sussurro percorreu o salão como vento. O eco daquela verdade reverberava entre corredores dourados, atravessava portais imponentes e alcançava até mesmo os ouvidos atentos e invejosos dos membros da corte. Num gesto inesperado, a jovem mendiga estendeu a mão ao homem que a salvara, uma chama de gratidão e lealdade cintilando em seus olhos. Você me deu uma chance quando ninguém mais ousou. Eu não pertenço a esse palácio, mas também não pertenço ao deserto sozinha. O sheik seguiu os dedos dela, a cena apertando seu peito com uma mistura de orgulho, ciúmes e medo. O homem que entrara, como um estranho, agora ameaçava desmoronar cuidadosamente construídas muralhas de poder e tradição. Vocês dois, a voz do sheik saiu firme, quase ríspida. Estamos diante de uma ameaça muito maior do que simples desavenças familiares. Há forças ocultas dentro destas paredes que invejam nossa fraqueza e esperam nosso erro. A filha baixou a cabeça, ciente do perigo que se aproximava, mas sua determinação era um fogo que não se apagava tão facilmente. Então que venha o que vier, eu escolhi este caminho. Prefiro esculturar minha própria história a viver cega pela herança. O sheik deu um passo para trás, os olhos vagando novamente pela vasta extensão do deserto invisível na escuridão lá fora. A solidão do comandante, que perdeu o controle sobre o que julgava seu, não o abandonava. Mas havia agora uma faísca de esperança, uma fagulha perigosa e preciosa. Sei que meu império não é eterno, e talvez minha filha seja a tempestade que o derrube ou o renove, murmurou, sua voz um desafio para o próprio destino. Mas enquanto as vozes agudas da corte se tornavam mais próximas e os corredores sussurravam segredos indiscretos, uma sombra deslizou silenciosa pelo palácio, carregando consigo segredos que poderiam rasgar para sempre o véu entre calma e caos. No limite da noite, o sheik compreendeu que o verdadeiro teste
não era proteger sua filha do mundo lá fora, mas enfrentar as sombras que ele próprio escondia dentro de casa. E assim, ao som de passos silenciosos e olhares ardentes, aquele homem poderoso, sua filha rebelde e o Salvador improvável se preparavam para uma batalha cujo preço seria muito maior que riquezas. O futuro de um legado marcado pelo amor, pela traição e pela esperança. Mas naquela hora, um sussurro inesperado entre as paredes do palácio revelou a existência de uma carta antiga, um documento capaz de destruir não apenas o nome do sheik bilionário, mas apagar para sempre sua linhagem e tudo o que ele jamais imaginou perder. A luz tênue das lâmpadas esculturais derramava-se pelos tapetes persas do salão, envolvendo tudo numa penumbra dourada, como se o próprio palácio quisesse guardar segredo daquele momento delicado. O sheik bilionário mantinha-se firme, o olhar mais profundo que o deserto à sua frente, mas o semblante pesado denunciava o turbilhão que o consumia. Sua filha, a herdeira que buscara se libertar, ali permanecia, uma imagem de verdade e revolta, com a sombra do passado e a esperança de um futuro incerto. Ela cruzou os braços, a força nas mãos, atando sua voz ao medo disfarçado de desafio. Não nasci para ser uma sombra atrás do trono, pai. A vida entre as cortinas douradas me sufocava mais do que o ar rarefeito deste deserto. O sheik respirou fundo, a palavra presa na garganta. Foste criada para liderar, para carregar o nome que construiu este império. Nunca pensei que tivesse escolhido o exílio como teu caminho. Um riso curto escapou da jovem. Exílio? Foi redenção. O que chamam de exílio, eu chamo de liberdade. E para isso, precisei buscar algo que nem todo ouro poderia comprar: a humanidade. Os olhos do sheik brilharam numa chama contida. A guerra silenciosa entre o homem de poder absoluto e a filha que recusava tê-lo dominou a cena por um instante que parecia eterno. Naquele salão, entre o sândalo queimada e as paredes entalhadas, o tempo parava para observar o inevitável choque. O homem simples, cuja presença ainda era um fio de tensão entre os dois, deu um passo à frente. Seus olhos revelavam uma determinação que não buscava glória, apenas justiça, a justiça do coração. Ela não é só a filha do sheik bilionário. Ela é uma mulher que escolheu ser mais do que uma herdeira. Eu a vi lutar contra os fantasmas que o ouro não pode esconder. O sheik voltou-se para ele com um lampejo de impaciência. E o que você espera, plebeu, com todo esse sacrifício? Sua voz carregava o trono e o peso de quem governa, não apenas territórios, mas destinos humanos. Fazer você ver que sua filha não é uma posse para ser guardada atrás de muralhas, mas uma alma que merece viver sem correntes. A resposta foi firme, mas carregada de uma sinceridade que perfurou a armadura do implacável sheik. Porém, a tensão não diminuía. Ao contrário, se espessava. Como administrar o orgulho ferido e o medo do futuro? Como aceitar que o que antes via como rebeldia, agora mostrava-se como a única chama viva, num mar de obrigações vazias? Os olhos azuis da filha encontraram os do pai, e naquela troca silenciosa havia um misto de desafio e súplica. Pai, o que mais temes? A verdade que te liberte ou a dor de perder os planos que traçaste para mim? Por um segundo, o sheik baixou a guarda, mostrando a vulnerabilidade oculta sob a figura poderosa. Temo que, ao tentar protegê-la, tenho sido o carcereiro da própria felicidade dela. Ela avançou um passo, sentindo o calor do salão e do legado pesado que ambos compartilhavam.
Não quero fugir do nosso passado, mas quero que ele não me defina. Não sou só uma herdeira, sou sua filha, e junto disso tenho o direito de ser livre. O silêncio voltou, pesado e cheio de promessas não ditas. O homem simples observava, conhecendo o valor de cada palavra dita, sabendo que ali se traçava o rumo de todos eles. Então, uma voz surgida das sombras do salão quebrou a quietude. Era um sussurro apenas audível para os que ali estavam, mas carregado de perigo. Todos vocês acreditam que dominam este jogo, mas desconhecem as peças que se movem por trás dos muros dourados. O sheik franziu o senho, os punhos cerrados como se segurassem uma tempestade. Ele sabia que não estavam sozinhos naquela batalha. As intrigas da corte, os desejos ocultos de poder e o veneno da inveja já se espalhavam como serpentes silenciosas, prontas para atacar. A jovem mendiga respirou fundo, sentindo a tensão aumentar, mas seu olhar não vacilava. Você teme perder o controle, pai, mas perdeu muito mais do que o controle. Perdeu a capacidade de enxergar quem realmente somos. O homem simples se aproximou, firmando-se entre pai e filha como um escudo invisível. E se for verdade que há forças que querem destruir para subir, então precisam saber que estamos prontos para lutar. Não só pelos títulos de sangue, mas pelo que move nossos corações. O sheik girou lentamente, absorvendo cada palavra, sentindo não só a fragilidade, mas a força nas convicções daquele pequeno círculo no vasto palácio. Os ecos das vozes na corte chegavam com mais intensidade, os primeiros movimentos de uma intriga que poderia dilacerar famílias e impérios. Ele encostou a mão na madeira da porta próxima, como buscando uma firmeza esquecida. Muito bem, que venha quem quiser, mas saibam que quem ameaça minha filha, ou a mim, enfrentará não só um homem poderoso, mas um pai disposto a tudo, enquanto suas palavras ainda ecoavam. Um mensageiro silencioso deslizou entre as sombras, trazendo consigo um envelope lacrado como o brasão antigo da família. A carta era antiga, amarelada pelo tempo, mas seu conteúdo, dizia-se, tinha o poder de desabar muralhas não apenas físicas, mas as do próprio destino. O sheik destravou o selo com dedos trêmulos, sentindo o olhar da filha e do homem simples presos nele, compartilhando o peso daquele momento. Ao abrir o papel, suas pupilas se dilataram não só pelo que continha, mas pelo futuro que começava a se desdobrar ali. Antes que pudesse sequer formar palavras, o silêncio reinou absoluto. A promessa de que o que vinha não seria apenas uma batalha, mas o confronto final entre o passado das glórias e o grito de liberdade de uma nova era. E naquele instante, todos souberam que nada mais seria como antes. Nem ele, nem ela, nem o homem que ousara enfrentar tudo por um amor que resistia mais que o tempo. O palácio parecia prender a respiração, enquanto um segredo enterrado voltava à vida para mudar para sempre o destino do sheik bilionário e daqueles que ousavam chamá-lo de pai. O silêncio no salão parecia suspender o tempo, enquanto o sheik bilionário mantinha o envelope antigo em suas mãos, o olhar como se visse além do papel, penetrando em segredos velados há gerações. A chama trêmula de uma das velas lançava sombras dançantes pelas paredes entalhadas, e cada instante carregava uma tensão que ameaçava romper a delicada teia do presente. Sua filha, ainda de pé, vestida com o simples tecido que contrastava com a opulência ao redor, fitava o pai com uma mistura de ansiedade e determinação. O homem simples, o salvador improvável, permanecia ao lado dela,
sua presença firme como um baluarte silencioso contra as tempestades que se formavam. O sheik deslizou o dedo pelo papel amarelado, encontrando as palavras que desequilibrariam o trono que ele construíra com suor e sangue. A carta não era apenas um registro antigo, ela revelava uma traição esquecida, um pacto secreto, firmado décadas atrás, que colocava em xeque não só o legado daquela família, mas o próprio direito dele sobre o emirado. Um documento que, se exposto, poderia abalar as estruturas do palácio, descentralizar o poder e abrir caminho para inimigos que aguardavam há anos, pacientemente, sua oportunidade. Sua respiração tornou-se pesada, quase audível naquele espaço sagrado. O aroma do incenso de sândalo se intensificava, como se a própria casa pressentisse o furacão prestes a desencadear. Por quanto tempo? Quantos segredos se escondem atrás dessas paredes douradas? Murmurou, a voz carregada de amargura e incredulidade. A filha deu um passo hesitante à frente, seus olhos brilhando com lágrimas que ameaçavam cair, mas também com uma chama de coragem. Pai, você sempre regeu pelo medo e pelo poder, mas a verdade, essa carta traz luz às sombras que todos fingem ignorar. Eu escolhi escapar, mas não para me esconder, para buscar justiça, para encontrar a verdade que merece ser ouvida. O homem simples cruzou os braços, encarando o sheik com uma firmeza tranquila. Não se trata apenas de preservar o legado, Alteza. Trata-se de construir um futuro onde a verdade não seja um fardo e a liberdade não custe sangue. O sheik recostou-se lentamente na poltrona entalhada, as joias que adornavam suas roupas capturando os reflexos das chamas. Seu olhar estudava cada palavra daquela carta, mas também pesava as consequências. O palácio não seria mais o mesmo. Sua filha já não era a menina submissa que ele criara, e o homem diante dele não recuaria ante seu domínio. Se isto vazar, sua voz tornou-se um sussurro ameaçador. Não será só o império que cairá, mas tudo o que eles queriam deixar enterrado virá à tona. Traições, intrigas, alianças feitas por sangue manchado de mentira. A jovem mendiga encarou o pai, o rosto iluminado pela determinação que nem a opulência poderia apagar. Então, enfrentaremos tudo isso juntos, porque eu não sou mais sua prisioneira. Sou sua filha, mas também dona do meu próprio destino. O sheik levantou-se com um movimento lento e pesado, aproximando-se dos dois. O calor da noite parecia invadir o salão, misturado a um silêncio espesso que só era quebrado pela própria tensão palpável entre eles. Trases aliados onde eu esperava apenas submissão. A voz dele era um misto de reprovação e uma dúvida recém-descoberta, como um deserto que pela primeira vez sentia a iminência da chuva. E você? Ele mirou o homem simples. Acreditou que um plebeu poderia mudar o destino de um emirado com um ato de coragem? O homem ergueu a cabeça, os olhos ignorando o brilho das joias, fixando-se no coração do sheik. Não busco mudar destinos com ouro, mas com verdades que inflamam corações. Para que o império possa durar, precisa ser mais do que riquezas, precisa ser justo. Um sussurro surgiu das sombras do salão, como um aviso velado. As vozes na corte já sussurravam sobre a carta. As antigas alianças estavam prestes a desmoronar, e novas forças caminhavam para o confronto. A filha virou-se para o lado, enquanto o olhar do sheik acompanhava uma das cortinas que se mexia com o vento da noite. Ela sentiu o peso da herança pressionar sobre seus ombros, juntamente com a chama da revolta e da esperança. De repente,
A porta se abriu com um rangido leve e quase furtivo. Uma figura encapuzada surgiu no limiar, uma carta negra nas mãos, seus olhos ardendo com segredo. Sem dizer uma palavra, deslizou até os pés do sheik e depositou o envelope. O sheik pegou o papel e sentiu um frio atravessar a espinha. Aquela carta, marcada com um selo sombrio, continha o ultimato que poderia comandar o destino de todos naquele palácio suntuoso. Parece que a batalha que pensamos ser apenas interna, murmurou, seus olhos encontrando os da filha e do homem simples com uma intensidade gelada. É só o início de uma guerra que vai decidir não só quem governa, mas quem sobrevive. A jovem mendiga estremeceu, sabendo que suas escolhas a levariam para longe de tudo o que conhecia e que, ao mesmo tempo, poderiam ser a única chave para salvar o que restava de sua família. O homem simples a seu lado apertou a mão dela com firmeza, um gesto silencioso de promessa e força. E enquanto o sheik olhava pela janela, o deserto parecia mais vasto e ameaçador do que nunca. Como se até ele, o homem que tudo tinha, estivesse prestes a perder o controle daquilo que julgava seu para sempre. No silêncio carregado, suas últimas palavras foram um sussurro cortante. Que venham, porque eu não recuarei, nem permitirei que destruam aquilo pelo qual lutei toda a minha vida. Mas nas sombras, um plano ainda mais obscuro se desenhava, e a promessa de uma traição ainda não revelada pairava, pronta para transformar irrevogavelmente o destino do sheik bilionário, sua filha e o estranho que ousara salvar o que nenhum ouro poderia comprar. O sheik bilionário sentiu o peso do papel antigo como um punhal invisível cravado em seu peito. Cada palavra da carta que mantinha nas mãos parecia dissolver parte da grandeza construída, revelando rachaduras profundas no império que tanto prezava. A chama trêmula da vela lançava sombras bailarinas pelo salão, como testemunhas silenciosas da queda iminente. Seus olhos percorreram novamente as linhas que denunciavam uma aliança secreta. Um pacto sombrio que comprometeria não apenas sua autoridade, mas o futuro de sua filha, a jovem que agora encarnava a rebeldia contra a opulência que a cercava. A voz rouca do sheik quebrou a quietude. A verdade pesa mais do que qualquer riqueza. Esta carta é uma sentença, não só para mim, mas para todos que juraram fidelidade ao nosso nome. Ela o observava com um misto de compaixão e determinação, seus braços cruzados numa pose que desafiava tanto a tradição quanto a própria autoridade dele. A heroína daquela história, vestida da simplicidade que já fora sua máscara e sua armadura, carregava agora a força da consciência que atravessara o deserto das próprias dúvidas. Pai, respondeu a voz firme, mesmo diante do espectro que os envolvia. Não podemos mais esconder os segredos sob tapetes dourados. A liberdade que busquei não é fuga, mas coragem para encarar o que você e eu tememos. Ao lado deles, o homem simples que ara buscar a vida na humildade ergueu os olhos, estampando na expressão aquela convicção que apenas os duros ensinamentos da esperança podem causar. Vocês dois carregam fardos que já não podem negar, mas há uma chance. Essa escolha, mesmo que perigosa, é o caminho para quebrar as correntes e reconstruir a verdade. O sheik afastou-se da mesa onde a carta repousava, o chão de mármore refletindo a rigidez de seu passo lento, pesado. Coragem ou imprudência? Não sei, mas não permitirei que nenhum inimigo, oculto ou declarado, destrua o que é meu por direito. Sua voz continha um verbo cortante, mas a inquietação escondida em seus olhos
denunciava a guerra interna entre o imperador Cruel e o pai, que, apesar do orgulho convicto, desejava salvar a filha do abismo da própria herança. Um silêncio ecoou, denso e dinal, preenchendo o salão com a sensação de que o tempo mudara o curso irreversivelmente. As cortinas esvoaçavam ao gosto da brisa do deserto, e o aroma forte de sândalo parecia clamar por justiça. E este homem que você convocou, a jovem retomou, os olhos buscando o olhar do plebeu, não teme tudo isso? Enfrentar um império, um passado que arrasa tudo o que toca. O homem simples deu um passo adiante, o tom carregado de uma serenidade que destroçava qualquer desdém. Não tenho nada a perder, exceto a esperança. E a esperança pela sua liberdade, por um futuro onde sua voz não seja um sussurro abafado dentro dessas paredes. Por um instante, o sheik permaneceu imóvel, face endurecida tentando expulsar a vulnerabilidade crescida. Mas a verdade, uma fera indomável, ocultada por anos, deixava escapar seu rugido entre as fissuras do orgulho. Então um som quase imperceptível rasgou o ar, um sussurro intenso vindo da penumbra, onde as tochas lançavam sombras tortas pelo corredor. As palavras, carregadas de malícia, chegaram num vento frio que parecia escorrer por entre as pedras douradas. Vocês acham que a juventude e a verdade são armas suficientes? Este palácio conhece dores que vocês nem imaginam. Antigas alianças se desfazem e a fome por poder encontra alimento em traições. O sheik franziu as sobrancelhas, sentindo o veneno daquela voz penetrar como uma lâmina. O olhar dele se fechou, encarando o vazio fechado da noite, contemplando a imensidão através da janela de cristal. Ele sabia que nem toda a armadura seria capaz de protegê-lo das tempestades que se aproximavam. A filha, impondo seu silêncio perante a ameaça oculta, deu um passo firme. Fale quem é, a cobra que se esconde entre nós, que venha à luz da verdade, pois eu não temo mais o que o ouro esconde. O homem simples encontrou sua mão, apertando-a com firmeza. Havia uma promessa silenciosa. Enfrentariam juntos as sombras, não mais como inimigos, mas como irmãos na luta por um futuro resgatado. O sheik bilionário virou-se lentamente, seus olhos incandescentes agora buscando a decisão dentro de si mesmo, onde pai e governante travavam sua mais cruel batalha. Vocês não entendem, murmurou, a voz carregada de uma mistura de ameaça e súplica. Este império é mais do que pedras douradas e tapetes finos. Ele carrega sangue, histórias, lealdades que vocês ainda não aprenderam a respeitar. Mas já era tarde para pregar o controle absoluto. O tremor nas mãos não passou despercebido, e o orgulho, antes inquebrável, começava a ceder espaço ao medo da perda. Um documento antigo e uma carta sombria podem desmoronar tudo, mas há quem deseje usar esse terremoto para roubar o que resto ainda tenho. A porta se abriu, violando o sagrado ciclo daquela cena. E uma sombra envolta em mistério entrou sem aviso. As mãos atrás das costas seguravam um objeto que só podia aumentar a tempestade. Nem o palácio, nem o deserto, nem as vozes inquietas da noite poderiam impedir aquilo que estava para acontecer. E como o brilho distante das estrelas que anunciam a chegada da tempestade, um último olhar entre pai, filha e... O estranho deixava claro que os laços desfeitos e as feridas abertas não seriam curados sem luta. No silêncio entre eles, a promessa impossível e inevitável se fazia audível. A guerra pelo legado, pela verdade e pelo amor começava agora. E ninguém, nem mesmo o poderoso sheik bilionário, sairia ileso. O sheik bilionário permaneceu imóvel, os olhos fixos na chama oscilante da vela,
que lançava sombras trêmulas pelas paredes douradas do salão. Naquela atmosfera carregada de segredos, o silêncio parecia pronto para se partir ao meio. A carta antiga repousava sobre a mesa de mármore, suas palavras ainda ecoando chiados no ar, carregadas de ameaças invisíveis. A jovem mendiga, sua filha, respirava com força contida, o peito subindo e descendo, com uma ansiedade que ela tentava esconder atrás do olhar firme. O homem simples, protetor improvável da herdeira, ficava próximo, mas sem invadir o espaço sagrado daquele momento. Como se soubesse que ali, cada palavra ditada poderia incendiar o império. O que exatamente há nessa carta para abalar o trono de um homem como você, pai? Ela perguntou, a voz embargada, não por fraqueza, mas pelo peso das expectativas anos acumuladas. Era uma pergunta que cortava entre eles, trazendo à tona tudo o que estivera dormindo sob os tapetes dourados. O sheik voltou-se lentamente para a filha, a face marcada não só pela autoridade, mas por uma exaustão que só quem carrega impérios entende. Ela revela pactos feitos às nossas costas, alianças escondidas, traições que enfraquecem as fundações do que chamo de lar. As mãos firmes se fecharam em um punho, como se pudessem esmagar o papel e, assim, dissolver a verdade, que ameaçava tudo. Ele deu alguns passos, cada passo marcado pelo peso do mundo que sustentava em suas costas largas. A fragrância insistente do sândalo, tão presente nos corredores daquele palácio, agora parecia sufocá-lo, misturada ao calor abafado da noite desértica que entrava por uma janela entreaberta. Não posso ignorar a distância entre quem eu sou e quem você escolheu ser. Sua voz rarefeita traía a luta interna, a guerra entre o pai rígido e o homem que ansiava por reconciliação. Por que romper o silêncio? Por que expor as feridas abertas? Ela ergueu o queixo, desafiadora e triste ao mesmo tempo. Porque o silêncio é uma prisão, e as feridas, se escondidas, apodrecem. Precisamos de verdade para curar, mesmo que isso signifique desmoronar. O homem simples falou então, sua voz silenciosa mas clara. Não somos apenas espectadores deste jogo que queima corações e castelos. Há algo maior em risco. Se o que está nessa carta vier à luz, nem ouro nem poder serão suficientes para nos salvar. O sheik apertou os olhos, tentando medir a profundidade do abismo que se formava diante dele. E você, plebeu, o que espera conseguir arriscando tudo? Proteger uma princesa que foge da fortaleza que deveria abrigá-la. Ele respondeu com silêncio no olhar, antes de romper a tensão. Espero que um dia possa ver que a verdadeira riqueza não está nas muralhas, mas no que temos coragem de enfrentar. A memorização daquela frase deixou o sheik em um estado inquieto, como a areia que se move sob os pés descalços no deserto, sempre pronta a se modificar sem aviso. Lá fora, o silêncio da noite era cortado apenas pelo sussurro inoportuno do vento através das palmeiras, um convite ao mistério e à incerteza. Dentro do salão, a jovem mendiga caminhou até a janela, os dedos acariciando o vidro frio enquanto olhava para o céu estrelado que parecia tão vasto e inatingível quanto seus sonhos. Eu não posso mais ser a sombra do que foi um império construído com segredos, ela disse baixinho, quase para si mesma. Mas também não quero carregar sozinha o peso de um passado que nos machuca a todos. O sheik aproximou-se, cada movimento calculado, a imponência intacta, ainda que o calor da emoção quase o derrubasse. Ainda tens muito a aprender sobre o que significa carregar um nome.
E você, a aprender que há fontes de poder que não se medem em ouro ou territórios, mas em coragem de mudar. Foi então que as portas do salão se abriram com um estalo seco, quebrando a frágil harmonia do instante. Uma figura encapuzada deslizou para dentro. Tudo nela era sombra e mistério. Sem um som, depositou um envelope lacrado com um selo desconhecido sobre a mesa. O sheik lançou um olhar fulminante para a figura, que desapareceu tão rapidamente quanto surgira, deixando atrás um rastro de perguntas impiedosas. Com dedos ligeiramente trêmulos, ele abriu o envelope. O conteúdo revelou um ultimato, um documento direto da escuridão, que prometia não só derrubar a família, mas também expor segredos que poderiam destruir qualquer possibilidade de redenção. Seu coração bateu forte, o rosto endurecido agora traindo um raro medo. Não pelo império, mas pela filha, pela última peça desse jogo cruel. Ela se aproximou, tocando levemente seu braço, um gesto que dizia mais do que palavras. Estava pronta para lutar, não apenas pelo legado, mas pelo amor, que até então continuava invisível para o sheik. Pai, não importa quem ataca, eu não volto ao silêncio. Sua voz agora firme incendiou o espaço entre eles. O homem simples concordou, segurando a mão dela com força. Vamos enfrentar tudo juntos. Nem o ouro, nem o sangue bastam para encobrir a verdade. O sheik virou-se para a janela. Mais uma vez, o vasto deserto abaixo, obediente e estranho, enquanto um pensamento ardente lhe queimava o peito. Talvez, naquela nova era, a tempestade não viesse do mundo, mas da própria casa. Quando a última sombra da noite pareceu se dissipar, uma voz rouca sussurrou do escuro do corredor. Nem todo segredo é enterrado para sempre, e nem toda traição espera pacientemente pela sua hora. O sheik prendeu a respiração. Dentro daquele palácio de luzes e trevas, a verdadeira guerra apenas começava, e aqueles que julgavam ser donos do destino ainda não sabiam que as regras estavam prestes a mudar, para sempre. O silêncio do salão parecia carregar nos ombros todo o peso de um império prestes a desmoronar. O sheik bilionário permaneceu estático, a carta antiga entre os dedos. Suas sombras dançando contra as paredes douradas, enquanto a brisa morna do deserto sibilava por entre as cortinas. O aroma persistente de sândalo, quase sufocante, envolvia a sala como um lembrete invisível das tradições e dos segredos que agora ruíam. Sua filha, a jovem mendiga, cruzava os braços, os olhos fixos nele, uma mistura de desafio velado e súplica silenciosa. Vestida com simplicidade, parecia carregar em si a vastidão árida do deserto, forte, resiliente e ao mesmo tempo suave, marcada pela luta contra o peso da herança que nunca pediu. Ele quebrou o silêncio, a voz rouca e pesada, como quem carrega o mundo em cada sílaba. Toda a minha vida, construí este império sobre alicerces que pensei inabaláveis. Mas essa carta, essa verdade antiga, ela é um terremoto que ameaça aniquilar tudo o que meu sangue tentou preservar. A filha avançou um passo, o olhar queimar intenso, a determinação cortante, tão afiada quanto uma lâmina de prata. Pai, não vim buscar ruínas, mas justiça. Não vim para destruir, mas para iluminar as sombras que evitaram nosso olhar por gerações. O sheik passou a mão pelo rosto. Sente o couro ressecado da pele submeter-se a uma batalha entre o orgulho do governante e a dor do pai. O que você sabe, menina, não é apenas uma ameaça ao trono. É um convite à queda.
É a única chave para a liberdade, ela respondeu, com a voz firme, o equilíbrio perfeito entre ardor e ternura. Pois quanto maior o segredo, mais profundamente ele sufoca os que o carregam. Ao lado deles, o homem simples, cuja coragem fora capaz de enfrentar tempestades pelo amor de uma alma esquecida, aproximou-se. A luz refletia nos seus olhos carregados do peso da esperança e da luta silente. Suas palavras caíram como uma bênção e um aviso. Não são antigos pactos que estão expostos, Alteza. É o futuro de uma família que mistura nobres e plebeus, onde a coragem e a verdade sofrerão cada golpe com igual intensidade. O sheik encarou o olhar firme daquele homem que ousara cruzar os muros da fortaleza, sentindo a agitação do orgulho ferido e a incomoda admiração. Quem escondeu esses segredos? Que braços invisíveis trançam conspirações enquanto festejamos sob lustres de cristal? Sua filha olhou para ele com um peso novo no peito. Não são inimigos externos, pai. São as vozes domésticas, sussurrando traição, onde deveriam soar proteção. O ar ficou denso, como se as pedras do palácio respirassem uma ansiedade antiga, e o deserto lá fora parecesse cessar até mesmo seu eterno murmúrio. O sheik voltou-se para a janela, agarrando os peitorais de mármore como se procurasse ali um apoio, uma esperança no vazio da imensidão estrelada. Sei que minha fortaleza não resistirá a essa tempestade, mas se é para cair, preferirei que seja ao lado da verdade, e não à sombra dos mentirosos. Um silêncio longo se seguiu, antes que um som quase imperceptível fizesse os três se virarem simultaneamente. A porta se abriu devagar, rangendo como o ranger das engrenagens de um destino novo. Uma figura envolta numa capa escura entrou com passos cuidadosos e decididos. Em suas mãos, um envelope negro, lacrado e ressonante com a aura de um segredo ainda mais obscuro. Sem uma palavra, a figura deslizou até a mesa, depositando o pacote com um peso que ninguém poderia ignorar. Os olhos do sheik brilharam com uma mistura de medo e curiosidade enquanto ele removia o selo. O pergaminho que deslizou para fora era velho, como um lamento preso no tempo, mas trazia inscrições que podiam mudar o curso daquele império para sempre. Este documento, sussurrou ele, a voz embargada, não é só uma prova, é uma sentença. Revela aquilo que pode apagar legados, desvelar pactos inconfessáveis entre ancestrais que julgávamos imortais. A jovem mendiga estremeceu, sentindo no ar um prenúncio de guerra. Sua mão encontrou a do homem simples, seus dedos entrelaçados numa promessa silenciosa de que enfrentariam juntos qualquer vendaval. Pai, temos duas escolhas: esconder a cabeça na areia dourada e permitir que o palácio se desfaleça em silêncio, ou enfrentar a verdade e reconstruir o que foi corrompido, disse ela, cheia de uma força que fazia o sheik sentir pela primeira vez em anos que não estava sozinho. Ele virou o olhar para os dois, a fúria contida lutando contra um raro lampejo de esperança. Se a batalha que eles querem, batalha eles terão. Mas saibam que minhas forças não se medem em ouro, e meu amor por vocês é a armadura que nunca se quebra. O silêncio que se seguiu fosse tão espesso que podia ser cortado com um punhal. Ao longe, os passos apressados da corte, os cochichos envenenados e as alianças trêmulas começavam a formar o prelúdio de uma guerra sem retorno. De repente, um movimento sombrio chamou a atenção do sheik. Por entre as sombras do corredor, uma silhueta furtiva, quase centelha, guardava um segredo ainda mais sutil. Uma ameaça invisível pronta para desferir o golpe final. O sheik engoliu em seco. O poder da riqueza, a promessa da linhagem. Tudo se reunia naquele instante num turbilhão imprevisível,
que poderia consumir não apenas seu império, mas o amor frágil que conseguira reacender com sua filha, e o simples homem que ousara salvá-la. Em sua voz, carregada de desespero e coragem, soou a sentença que ecoaria no silêncio. Antes da tempestade, que venha o dia em que saibamos quem, afinal, escolherá o destino do nosso sangue. E naquela noite onde o deserto parecia um mar imóvel, o coração do sheik bilionário bateu mais forte, sabendo que nada voltaria a ser como antes, nem ele, nem ela, nem o estranho que, com um ato de coragem, acendeu uma chama capaz de queimar até mesmo os muros dourados do palácio. O silêncio no salão do palácio era pesado, quase palpável, como se cada pedra, cada ornamento dourado segurasse a respiração junto ao sheik bilionário. A carta antiga repousava sobre a mesa de mármore, aberta como um convite para uma tempestade inevitável. Seus dedos, embora firmes, tremiam levemente ao tocar o papel, que em sua crueza carregava o peso de segredos que ameaçavam desmoronar todo um legado. Sua filha, a jovem que escolhera as sombras do deserto à prisão dourada do palácio, permaneceu de pé, os olhos fixos no pai. Naquele momento, não havia apenas distância ou revolta entre eles, mas a tênue promessa de um novo começo. Aquele confronto de olhares era feito de perdão contido, arrependimento silencioso e um amor que, apesar de tudo, resistia às rachaduras das cicatrizes. O salvador inesperado, o homem simples que desafiara reis com seu gesto de coragem, ficou ao lado da jovem, sua presença agora parte inseparável daquela família reconstituída. Não era mais estranho. Era aliado, protetor, um símbolo de que a luz poderia penetrar até as noites mais profundas. O sheik falou por fim, sua voz mais baixa, quebrada pela emoção contida. Esta carta revela o que ignorei por anos. Pactos feitos às sombras, traições, que corrói a alma do império que pensamos inquebrável. Mas também me trouxe a vocês aqui a verdade que devia ter olhado de frente. Ela avançou um passo, a coragem estampada em cada palavra que falou. Pai, não vim para destruí-lo, vim para libertá-lo, a você e a mim, das correntes que nos sufocam. A liberdade que busquei não foi fuga, mas coragem para nos reencontrarmos, mesmo entre as ruínas. O homem que havia salvo sua vida ergueu o queixo, sua expressão firme irradiando a esperança que carregava em seu peito. Não estamos aqui para negar a história, mas para construir algo novo, onde o amor e a justiça sejam mesmos que carreguem o nome da família. O sheik os olhou, os olhos finalmente suavizados, a armadura da severidade cedendo à humanidade revelada. Passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar anos de silêncio e orgulho ferido. Não sei se mereço esse perdão ou essa chance, mas diante de vocês vejo a esperança que jamais ousei esperar. Minha filha, eu te perdi, mas nunca deixei de amar. Ela sorriu, os lábios tremendo em um gesto que era mais do que alegria, era redenção. Se aproximou os dedos delicados tocando o rosto do pai pela primeira vez, sem medo ou desafio, apenas amor puro. E eu sempre soube que você me amava, mesmo quando parecia distante. Agora escolhemos o mesmo caminho, juntos. Através das janelas, o primeiro brilho do amanhecer começou a tingir o céu de tons dourados e rosados. A luz suave do novo dia simbolizando a renovação que nascia naquele instante no coração do palácio. Lá fora, o deserto. Silencioso, parecia respirar aliviado, como se abençoasse aquela paz conquistada pelo sacrifício e pela verdade. O jovem Salvador falou, um sorriso genuíno rompendo a seriedade que sua simplicidade carregava.
Agora podemos enfrentar qualquer tempestade, porque não estamos mais sozinhos. O sheik suspirou profundamente, um som que libertava as paredes internas que ele erectara durante toda uma vida. Virou-se para o par diante dele, pai e filha, unidos num laço costurado pela dor, pelo desafio e, sobretudo, pelo amor. Esta batalha pelo legado não será vencida por mim sozinho. Somos um só, e assim seguiremos, reconstruindo o futuro. No salão, as portas se abriram para revelar os rostos da corte e dos conselheiros, agora atentos não só ao poder, mas ao sentimento que transformara aquele homem, até então temido, em um pai feito por renúncia e coragem. Murmúrios de respeito e esperança ecoaram entre eles, sinais claros de que o Emirado também escolhera a mudança. Dias depois, no jardim recém-restaurado do palácio, flores raras desabrochavam diante dos olhos do sheik e de sua filha. Sentados lado a lado, o homem de luxo e a mulher que escolheu sua própria liberdade compartilhavam um sorriso leve, uma promessa silenciosa de dias melhores. Ele agora, desarmado da impiedade que o definira, olhava para ela e via não mais uma herdeira perdida, mas a mulher que dera sentido para sua existência, a tempestade que derrubou seus muros e, ao mesmo tempo, o abrigo onde encontraria descanso. Ela, por sua vez, sentia o calor de um amor genuíno, desprovido de correntes ou obrigações vazias. Um amor que crescera no deserto, desabrochara em tempestades e, finalmente, encontrara refúgio. No palácio, onde o ouro não era mais prisão, mas testemunha do que o coração havia conquistado. O homem que os unira, por fim, encontrou seu lugar não como um estranho, mas como parte da família que se reinventava. Ao seu lado, ele sorriu, sabendo que seu ato de coragem nunca fora apenas um risco isolado, mas a semente do possível. A história do sheik bilionário, da filha rebelde e do plebeu corajoso chegara ao fim daquela jornada, mas o futuro, agora desenhado com as cores da esperança, prometia capítulos ainda mais grandiosos de amor, redenção e liberdade. E assim, sob o sol que aquecia o deserto, o palácio não mais guardava segredos sufocantes, mas abraçava a promessa de um amanhã onde os corações eram reis e rainhas, e a felicidade, finalmente, reinava soberana.